Olá, muito bom estar aqui com vocês, podendo falar sobre terapia vibracional. O que é terapia vibracional? São várias abordagens que trabalham com vibrações, com equilíbrio através de vibrações eletromagnéticas. Vibração, tudo que existe no planeta tem vibração, então fica muito amplo esse conceito, né? Cada um de nós temos uma frequência única. Nós temos uma digital energética única. Então, a maneira como eu penso, como eu sinto e como eu ajo, faz de mim um ser único nesse planeta, assim como cada um de nós. Quando a gente pensa numa planta, uma determinada planta, ela tem uma frequência, ela tem um ritmo elétrico que faz dela única, né? Então ela pode ter milhares de plantas iguais e elas têm todas a mesma frequência. Quando a gente trabalha com vibração, a gente trabalha com essas frequências, né? O som, né? A música tem frequência. Os órgãos têm um ritmo elétrico e uma frequência. Quando você faz um eletrocardiograma, um eletroencefalograma, você está vendo o ritmo elétrico deste órgão, né? A partir daí, quando você vê esse ritmo elétrico, o que acontece? Você consegue saber se está em equilíbrio ou em desequilíbrio. Quando eu uso a biorressonância, que é uma das terapias da terapia vibracional, a biorressonância são equipamentos, são vários equipamentos, né? E o objetivo dele é verificar se o funcionamento elétrico, né, daquele órgão, daquele sistema, está ok. Como se fosse um scan, como se a gente passasse um scan pelo corpo, né? E aí ele olha, aqui tem problema, ali tem problema. Problema que eu digo desequilíbrios, né? Então, o fígado não está funcionando tão eficiente como deveria. E aí o que ele faz dentro desse trabalho de biorressonância? A gente reenvia uma outra frequência elétrica para o corpo da pessoa, estimulando aquele órgão, aquele processo inflamatório de se recuperar. Se tem vírus, tem bactéria, tem alguma coisa relacionada a processos infecciosos, o equipamento consegue detectar e a gente consegue estimular o teu corpo a eliminar aquela bactéria, vírus, enfim. Então, quando a gente trabalha com esse tipo de equipamento, são equipamentos de alta tecnologia com uma capacidade muito ampla de olhar a pessoa como um todo. E a partir deste olhar, a gente consegue ajudar a pessoa a se reequilibrar, a voltar para o eixo normal, para o seu padrão normal, né? Qual é o nosso padrão normal? É saúde. Saúde, bem-estar, alegria, sentimento de paz. Agora, dizer que uma pessoa que tem saúde, bem-estar, alegria, se sente calma, em paz, não vai ter problema. Vai sim. Nós todos vivemos no nosso dia a dia com uma série de situações que exigem de nós um desenvolvimento de várias habilidades, como, por exemplo, lidar com conflito, lidar com a adversidade, aguentar frustração. A maneira como eu penso e como eu sinto e como eu ajo é o que faz de mim uma pessoa que possa resolver melhor ou não determinado problema. Às vezes, para uma determinada pessoa é um problema, para mim pode ser que não seja, né? A mesma situação, o mesmo conflito, para determinadas pessoas tem um resultado e para outras tem outro. Então, o que muda? Então, é essa percepção interna, é essa maneira de interpretar a situação, a pessoa. Isso está muito atrelado aos nossos valores. Então, pessoas que normalmente são muito críticas, julgam muito, qual é a tendência? Quando ele olha alguma coisa que o outro está fazendo que não gosta, ele tende a ser mais crítico, a julgar, ou a dizer, olha, eu sei o que é melhor para você, né? E quando a gente começa nesse padrão, a gente tende muitas vezes a impor a nossa opinião ou a nossa posição ao outro. E quando a pessoa também tem uma opinião firme e sabe o que quer e está tranquila e está equilibrada, ela não se deixa influenciar. Às vezes o outro ele está mais fragilizado, mais inseguro,
precisando de um suporte e acaba se deixando influenciar. Então, eu vou dar alguns exemplos de situações nesse nível de padrão de pensamento. Então, eu estou atendendo uma jovem e ela terminou um curso de biologia. Antes de fazer esse curso, ficou muito confusa de quais opções ela teria, o que ela poderia fazer, mas o foco principal dela não era nem o que ela realmente gostava, era o como ela poderia agradar a mãe. Né? Então, assim, vou fazer tal curso, a mãe não gostava. Vou fazer tal curso, a mãe não concordava. Então, nada era suficientemente bom para essa mãe, a não ser aquilo que a mãe determinou como foco principal. Só que aquilo também ela não se encaixava. Então, ela foi tentando fazer buscas e buscas e buscas e buscas na escolha profissional e escolheu um curso que teoricamente ela acha que é bom, só que ela não consegue se realizar nesse curso. Então a gente encontra hoje muitos jovens adolescentes, às vezes se formando ou iniciando ou no meio da faculdade, e essa escolha foi especificamente para agradar alguém. Então a essência da alma dessa pessoa, aquilo que faz os olhos brilharem, aquilo que faz ela ter energia, disposição, vontade de ir para o trabalho, não tem, desaparece. Por quê? Porque ela está fazendo algo que não vai de encontro com a essência dela. Quando a gente faz algo que realmente está de encontro com a nossa essência, com a nossa alma, a gente se realiza plenamente. A gente, por mais estressante que seja o trabalho, por mais difícil que seja o trabalho, você tem ânimo, você tem disposição, você tem vontade, você tem garra, né? Você dorme pouco, você vai lá, tá sempre pronto. E vejam bem, dinheiro não é o ponto principal dessa realização profissional. A realização é a nossa satisfação, o dinheiro é consequência. Quando você ama o que faz, quando você gosta do que faz, você faz bem. Provavelmente você vai fazer melhor do que a maioria das pessoas. E quando você faz bem, faz melhor e faz com prazer, o teu rendimento é muito melhor, a tua capacidade de produção é muito melhor e o dinheiro é consequência, o reconhecimento é consequência. Então, o que é isso? É um desequilíbrio, né? Eu trabalho, eu sou obrigada a trabalhar porque a vida exige, estou infeliz no trabalho porque eu não consigo me encontrar nesse serviço. Aí quando eu olho para as outras possibilidades, eu também não consigo fazer escolhas. Então é uma pessoa que precisa de ajuda para encontrar o seu ponto central, né? E ir de encontro com a sua alma, com a tua essência e fazer aquilo que gosta e se realizar independente do julgamento das pessoas que estão ao nosso redor. Quando a gente faz, por exemplo, esse é um desequilíbrio profissional, né? É um desequilíbrio de escolhas e que a gente trata. Quando a gente pensa num desequilíbrio físico, né? Saúde, que é algo também que mobiliza muito a gente. Então, o que é desequilíbrio? É uma soma de pensamentos e emoções que vão gerando tensões, né? Aumenta o nível de ansiedade, enfim, tem toda uma reação bioquímica no corpo. E essas tensões vão gerando, em alguns órgãos, que a gente chama de órgãos de choque, mais pressão, mais tensão. Com o tempo, com os anos, esse órgão tende a adoecer. Quando isso acontece, quando já tem um problema físico, né? Você já tem uma dor localizada, você já tem um diagnóstico definido. Então, aí o que acontece? O desequilíbrio já chegou na parte mais densa da nossa essência, que é o corpo, né? E quando ele está ali no corpo e se manifestou, provavelmente você já está produzindo essa doença há algum tempo. Às vezes, há alguns anos. Então, quando eu faço um trabalho com uma pessoa assim, primeiro, nunca abram mão do tratamento do médico. Então, o médico faz a avaliação, ele vai te indicar os exames, os remédios, o que você tem que fazer. E quando você segue rigorosamente o que o médico está indicando para o teu problema e a gente agrega a terapia vibracional, o que acontece? A gente potencializa o resultado. Eu vou dar 2 exemplos desse final de semana
né? Então, eu tenho uma pessoa que eu tô tratando, é uma amiga, né? E ela descobriu há uns anos, final do ano passado, ela descobriu um problema no pulmão. Ela tinha edema, bolhas no pulmão. E ela só descobriu isso quando ela foi fazer uma viagem para o Peru. Quando ela chegou lá, ela começou a passar mal logo que chegou no hotel, já desmaiou, foi internada. Enfim, teve uma série de intercorrências, né, graves. Só não morreu porque ela era uma atleta, ela praticava muito esporte. Então, o condicionamento físico dela era muito bom. Quando ela veio para o Brasil, numa situação muito crítica, também passou por hospitalização. E o diagnóstico dela é o seguinte: um dos pulmões estão 100% praticamente comprometido, com bolhas muito grandes. Essas bolhas não foram tratadas adequadamente no momento que deveriam ter sido tratadas. E agora ela tinha que fazer uma cirurgia. E a gente começou um trabalho. Ela operou na sexta, umas 8 sessões, mais ou menos, nós fizemos antes. E nós começamos a fazer o quê? A equilibrar aquele órgão associado às emoções e padrão de pensamento, porque é uma sequência, uma consequência, né? O órgão é só o resultado final. E quando a gente começou a trabalhar, ela começou a ficar melhor, voltou a andar de bicicleta, ela é ciclista, voltou a pedalar, voltou a fazer um monte de atividade física, começou a respirar muito melhor e começou a tocar a vida. E, óbvio, com acompanhamento médico. Aí o médico decidiu operar realmente, era um caso de cirurgia. Quando ela foi fazer a cirurgia, nós fizemos um trabalho mais intenso, 15 dias antes. Ela fez uma cirurgia que duraria em torno de 5 horas e meia. Durou 2 horas e meia, porque a hora que ele abriu, né, ele viu que estava mais fácil do que os exames revelavam. Então, foi uma cirurgia de 2 horas e 20. A recuperação dela surpreendente, com 48 horas de cirurgia, respirando bem, falando bem, fazendo todos os exercícios de fisioterapia. Recuperação fantástica. Recuperação, assim, que o médico disse que a possibilidade de internação dela seria de 5 a 7 dias pós-cirúrgico. Ontem eu estava conversando com ela, tem perspectiva de sair com 2, 3 dias. Então, quer dizer, fora do padrão. A resposta orgânica, física, mental, a predisposição emocional para o tratamento, a capacidade de gerar pensamentos mais objetivos, mais claros, mais positivos, fantástico. Então, assim, o resultado desse tratamento, excelente. Um outro tratamento que eu tô fazendo à distância. Essa também é uma pessoa muito querida, minha irmã, em Curitiba. Então, o que acontece? Ela veio com um diagnóstico de hepatite no fígado, tendo que fazer um tratamento. Nós fizemos uma sessão por mês, fizemos 3 sessões. Durante esse tratamento, ela seguiu rigorosamente algumas orientações, né, que o tratamento exigia, porque quem segue essas orientações normalmente tende a ter uma resposta muito mais eficiente e rápida durante todo o nosso percurso de tratamento. Então, assim, ela melhorou o humor, ela não estava dormindo, ela já saiu do consultório na primeira sessão. Nós fizemos um check-up, nós fizemos os 2 equipamentos, fizemos um equipamento onde a gente equilibra todo o sistema físico, emocional, mental e energético. Depois eu fiz uma outra sessão com ela com um equipamento de biolaser, que é um equipamento onde a gente estimula o corpo a funcionar adequadamente. Então, é uma biorressonância específica para o órgão. E a partir dessa primeira sessão, ela já começou a dormir. Já dormiu até mais do que ela achou que... Dormia dirigindo, o marido dirigindo, lógico, né? Senão batia o carro. Mas ela não conseguia dormir quando ela estava num carro, ela passou a dormir, passou a relaxar completamente. Então, esse foi a primeira mudança drástica que ela percebeu. Então, ela ficou mais calma, mais relaxada, mais otimista em relação ao tratamento, mais bem-humorada, porque, lógico, começou a dormir mais, se sentindo muito melhor. E, com isso, ela começou a responder muito bem a todo o tratamento. Ela estava com uma queda de cabelo, com risco, uma das alopécias pode deixar careca. Ela tinha esse diagnóstico e ela também não podia tratar com medicação
com medicação que não fosse... Ai, esqueci o termo. Que não fosse alopar, que não passasse na pele, desculpa. Mas por quê? Porque senão qualquer remédio que ela tomasse ia ter problema no fígado. E como ela já estava com o fígado fragilizado, ela não podia, em hipótese nenhuma, tomar. Então, todo o tratamento foi atópico. Então, ela passava o remédio, fazia cromo, fazia os exercícios, fazia tudo que a gente tinha combinado. E, antes dela iniciar o tratamento no fígado, o cabelo começou a nascer. Que a médica ficou muito satisfeita com o resultado. E, lógico, usando toda a medicação que os médicos indicavam, enfim. Nesse início de tratamento da hepatite, ela tinha que parar com tudo que ela estava ingerindo. Então, florais frequenciais eram uma das coisas. Então, o médico pediu para ela parar. Por quê? Porque ele não sabia o resultado e se esse tipo de floral poderia interferir até no resultado da terapia com essa medicação. Então, ela parou tudo. E aí teve uma queda, né? Ficou mais depressiva, não o sono atrapalhou, e é uma medicação extremamente forte, né? Então ataca muito o fígado. O fígado é um órgão muito importante no nosso corpo, ele deprime, ele dá insônia, ele dá várias coisas quando a gente tem um problema no fígado. E aí o que aconteceu? No sábado, né, eu estava chegando em casa e ela estava muito mal, estava com enjoo, não estava conseguindo comer, já uns 2, 3 dias não estava conseguindo comer, e a gente começou a fazer uns exercícios de estímulo de meridiano através de toques, e eu fui falando, faz isso, tá sentindo pulsar? Tô, tal ponto não tô, não tem problema, vamos lá. E foram sequências de exercícios, ela se tocando, e eu, à distância, né, falando para ela o que ela tinha que fazer. Foi melhorando, à noite conseguiu jantar, no dia seguinte já estava ótima, já estava comendo, já conseguiu descer, conseguiu melhorar um pouco o humor. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, esse tipo de trabalho tem que dar resultado, você tem que ver o resultado, você tem que se sentir melhor. Algumas pessoas se sentem melhor logo de cara, logo na primeira sessão, como no caso da minha irmã, que já começou a dormir, já começou a relaxar, começou a melhorar várias coisas. Outras pessoas nem sentem tanto na primeira sessão. Na medida em que a gente vai evoluindo o tratamento, a pessoa vai se sentindo muito melhor. E quando eu falo de fazer algum exercício, de praticar, fazer algumas práticas, tem práticas que duram 3 minutos. Tem práticas que duram 20 minutos, tem práticas que duram 20 minutos, assim, quando você faz tudo num único momento, né? No começo, lógico que demora um pouco mais, claro, porque você não tem habilidade, você está aprendendo, aí tem hora que você tem que ler lá como é que você faz, mas na sequência que você vai desenvolvendo isso, o trabalho é muito eficiente. Então, o trabalho dá resultado. Agora, o que vocês precisam ter claro é que dá resultado na medida em que você está dentro do processo, né? Na medida em que você consegue ter mais autoconsciência e perceber o teu padrão de pensamento, perceber a tua necessidade de agradar os outros, perceber o quanto de mágoa, ressentimento, revolta está guardado aí dentro e que você não quer mexer porque dói muito, né? E quando você mexe e dói muito, depois dá um alívio, uma sensação de paz que é fantástica. Depois disso, você tem que mudar os teus hábitos, né? Fazer uma terapia onde a gente não sabe o resultado, a gente não consegue avaliar o resultado, pode ser que melhore, pode ser que não melhore, pode ser que você responda bem, pode ser que você não responda bem, a gente fica muito vulnerável, né? Que bom se eu melhorei, e se eu não melhorei? E se eu melhorei o que eu não estava procurando? Né, o que eu estava querendo, o que era importante para mim naquele momento. Então, a terapia foi legal? Foi. Foi eficiente no meu ponto de vista? Não. Então, toda terapia que você define um objetivo, você tem que buscar esse objetivo. Se é uma mudança de hábito para melhorar a tua saúde, para melhorar o teu relacionamento, se você tem que desenvolver um comportamento para melhorar tua questão profissional, tua questão relacional, é isso que você tem que fazer. No final do tratamento, a gente tem que sentar e falar, olha, melhorou isso? Melhorou. Melhorou aquilo? Melhorou. Melhorou aquele outro? Melhorou.
ok, o trabalho foi eficiente, o trabalho deu resultado. Se não melhorou, o que aconteceu? Ou faltou alguma coisa da outra pessoa que não fez, ou o que eu usei como ferramenta não foi tão eficiente, ou realmente não dava para ela resolver aquilo naquele momento. E isso tudo a gente vai ter que conversar, né? É importante nós nos apropriarmos e termos sempre consciência qual é a minha parte nesse processo, qual é a minha parte nesse tratamento. Então eu quero convidar vocês para conhecer meu trabalho. Eu estou no Campo Belo, estou a 5 minutos do Shopping Ibirapuera, eu atendo de segunda a sábado. É um trabalho muito interessante, a gente usa várias abordagens. Aqui o foco principal é a mudança, né? A mudança de comportamento, é a mudança emocional, é a mudança física, a mudança que eu digo, buscar o teu melhor estado, né? Se é um estado de muita dor para pouca dor, se é esse estado que você pode conseguir, é isso que eu vou buscar. Se é zero dor, é isso que nós vamos juntos buscar, né? Então, sempre a gente tem que levar em consideração a tua capacidade de reação, aquilo que você consegue fazer e aquilo que de fato vai ser o teu próximo projeto, né? Porque às vezes você está numa fase e você precisa de ajuda agora, mas você tem que estar pronto para seguir em frente. Então, pessoal, meus telefones 50 49 0863, 50 49 0863. Quem quiser falar comigo no WhatsApp, 98 654 0880. 98 654 0880. Mandem uma mensagem. No telefone fixo, liguem, deixem um recado e eu entrarei em contato depois com vocês. Pode ser que às vezes eu tenha um pouco de dificuldade por causa dos atendimentos, mas assim que der uma brecha, eu ligo para vocês e a gente conversa e vê o que é melhor, tá bom? Eu trabalho com biorressonância, são equipamentos de alta tecnologia, além de outras abordagens vibracionais que a gente vai usar, técnicas como o Saikei, EFT, o Jin Jiu-Jitsu, é uma técnica chinesa, muito eficiente para equilíbrio de meridianos. Enfim, a gente vai usar várias abordagens para que você tenha o melhor resultado. E veja bem, mudança não é fácil, né? Querer mudar já é, puxa, uma conquista. Agora, de fato, fazer dessa mudança um novo hábito e isso estar internalizado e ser natural, esse novo processo de mudança, é bem complexo. E aí, lógico, né, o que precisa investir nesse processo de mudança, nesse processo de desenvolvimento de novas competências. Isso eu estou falando um pouco de coaching. Coaching é uma outra habilidade que eu tenho, outra formação que eu tenho, que ajuda também nesse processo de mudança, a tomar mais autoconsciência e fazer o que vocês precisam. Mudar para quê? Para buscar o teu melhor. Agora, o meu melhor vai me ajudar em relação a quê? A lidar melhor com os meus problemas, os meus conflitos do meu dia a dia, as tensões, as adversidades. Eu vou ter problema como vocês, todo mundo tem, ora uma coisa, ora outra. O que a gente precisa é aprender com tudo isso, né? E na medida em que você consegue aprender e absorver esse conhecimento, né? O que o teu corpo está querendo te dizer? O que essa dor está te mostrando? O que aconteceu na tua vida antes que você desenvolveu essa doença, né? Que tristeza foi essa que você foi cultivando, né? E mantendo dentro de você, que teve que gerar um problema sério, um problema de perder a saúde. Esse é o ponto central. A gente precisa trabalhar na causa, né? Quando você chega no meu consultório com uma queixa, essa queixa é vista por mim por sintomas, como um sintoma. Você tem um sintoma, você tem um problema no fígado, é um sintoma. Você tem um problema no pulmão, é um sintoma. E nós vamos trabalhar o que está por trás disso. Pessoal,
Eu faço um check-up de 2 horas com os 2 equipamentos e também faço a avaliação de 1 hora. Além disso, eu tenho a biorressonância capilar, que é uma avaliação que você faz de epigenética, como você está. Então, interferências de celular, de poluição, tudo que mexe no ambiente em relação ao nosso corpo, ele identifica, além de vitaminas, minerais, aminoácidos, tudo que pode estar acontecendo com você. Então, pessoal, eu quero agradecer muito a atenção de vocês e entrem em contato. Até semana que vem. Um grande abraço a todos.